Oi, gente, vamos fazer os exercícios de sala neste vídeo, começando lá na página 68, exercício 22. No restaurante, um freguês recebe em sua mesa, a pedido, um copo e 2 garrafas de um mesmo refrigerante, porém um gelado e o outro sem gelo. O refrigerante gelado está a 5 graus Celsius e o sem gelo a 35 graus Celsius. O freguês, então, enche o copo com esse refrigerante, fazendo uma mistura em que 1/3 da sua capacidade é ocupado pelo refrigerante gelado. Sobre este evento, desprezando a capacidade térmica do copo e as perdas de calor, assinar o que for correto. 1. A massa de refrigerante sem gelo é de 2/3 da massa total? Sim, né? Se o gelado já ocupou 1/3, então ainda restam 2/3. Para determinar a temperatura de equilíbrio térmico é necessário usar o princípio da conservação de energia, ou seja, somatória da quantidade de calor igual a zero. Sim, verdadeiro. Para obter a temperatura de equilíbrio térmico, não é necessário conhecer o calor específico nem o calor numérico dessas massas. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar, mas não necessariamente em todas as contas, em todos os exercícios a gente vai precisar desses valores. A gente pode estar calculando o equilíbrio térmico com apenas a equação da capacidade térmica de um corpo, porque lá também tem quantidade de calor, certo? Então, está certo, mas para o nosso caso a gente vai precisar usar a massa e o calor específico. 8. A temperatura final dessa mistura é 25. Então, vamos acompanhar aqui. Equilíbrio térmico, né? Quantidade de calor mais a quantidade de calor dos corpos igual a zero. Equação da quantidade de calor, massa, calor específico vezes a variação da temperatura. Aqui, primeiramente, o do gelado. Calor específico eu não coloquei aqui, mas eu estou considerando que esse refrigerante tem calor específico igual a 1, ok? Então, como se fosse o da água, tá? Então nem preciso colocar aqui, nem coloquei aqui para não confundir mais. Então, só tá o 1, que é o calor específico do líquido, e eu nem coloquei. Então, 1/3, que é a massa, né, do gelado. Calor específico eu não coloquei aqui. E a variação de temperatura, a gente quer saber essa temperatura final menos a inicial do gelado, que era 5. Aqui agora do quente, a gente completou com 2/3 de refrigerante quente. Então a gente quer saber a temperatura final deste refrigerante e a sua temperatura inicial era 35, ok? Então vamos lá, vamos ter que fazer um chuveirinho aqui, 1/3 vezes TF, né, temperatura final, e 1/3 vezes 5. Então, fica 1,66666. E aqui na outra parte do refrigerante quente, 2/3 vezes TF e 2/3 vezes 35, menos 23,333. Então, 1/3 mais 1/3, a gente soma, né, que a letra a gente deixa junto, que vai dar 1 completo. E a gente vai somar esse 1,6 mais esse 23,333. Agora eu tô falando somar, né? Porque os dois tá negativo, então vai ficar negativo. E agora a gente só precisa isolar aqui, né? Então, 25 graus Celsius. Então, essa é a resposta da nossa questão na 8, né? Então, tá correta também. Então, acho que todas são verdadeiras, ok? Agora aqui na 23, deixa eu dar uma encaixadinha aqui. Tá. Uma pessoa de 80 kg está com febre. A sua temperatura de seu corpo é 39 graus Celsius. Uma forma de se abaixar a temperatura dessa pessoa é colocá-la em uma banheira com água. A temperatura inicial mais baixa do que a da pessoa. Admita que haja troca de calor somente entre o corpo dessa pessoa e a água da banheira, que está a 27 graus Celsius, e despreze a produção contínua de calor do corpo humano. Considere também que o calor específico do corpo humano e da água seja a mesma e a densidade da água seja de 10 elevado a 10 cúbicos
kg por massa cúbica. No equilíbrio térmico, para que a temperatura da pessoa e da água seja de 37 graus Celsius, o volume da água necessária será. Então, a temperatura da água e a temperatura dessa pessoa vai ter que ficar igual, que seja 37 graus Celsius, que dela já não está mais com febre, ainda está na temperatura quente, mas não está mais com febre. Então, a gente vai precisar fazer uma conta de equilíbrio térmico. Só que aqui, agora, o que a gente não vai ter vai ser uma das massas. A gente tem a massa da pessoa, o calor específico falou que dá para usar o mesmo, que é igual da água. Temos a temperatura inicial, tanto da água, tanto da pessoa, e a final nós temos também. Então, Q igual a Q mais Q igual a zero, que é do nosso equilíbrio. Então, vamos lá. Equação da quantidade de calor, equação da quantidade de calor igual a zero, tá? Isso aqui, isso daqui, isso é isso. Certo? Dando nome aos bois certinho, cada um no seu lugar. Por isso que é muito importante nos exercícios vocês fazerem isso, que aí vocês não vão confundir na hora de colocar aqui quem que é desse lado, quem é desse lado, ok? Então, massa, calor específico, temperatura final menos inicial, mais a massa da água, que é o que a gente quer saber, calor específico, temperatura final menos inicial. Aqui a final é 27, aqui é 37. Não, 37 menos 27. Certo? Então, vamos lá. Aqui, aqui vai ficar menos 2, então 80 vezes menos 2, 160. Massa que a gente não sabe, fica massa vezes 10 mesmo, né? Que é o 10 daqui. Que vai ficar inicial menos final. Agora a gente vai precisar isolar essa massa. Então, vem aqui o 160 para cá positivo e o 10 que estava aqui multiplicando, vem dividindo. Então, a massa da água, né, que também podemos falar em litros, vai ser 16, ok? Tranquilo esse exercício, muito simples. Questão 24 agora. Deixa eu arrumar aqui. Belezinha. Uma barra metálica de massa de 300 gramas, cujo valor específico é igual a 0,11 calorias por grau Celsius, está inicialmente a 80 graus Celsius, é colocada em contato com o gelo a 0 graus Celsius dentro de um recipiente. Considere que só acontecerão trocas de calor entre o gelo e a barra metálica, supondo-se que o equilíbrio térmico é alcançado a temperatura de 0 graus Celsius. A massa de gelo que irá liquefazer-se em gramas será: dados, calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Calor específico do gelo é igual a 0,5 calorias por grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Então, novamente aqui nós vamos fazer utilizando a nossa equação de equilíbrio térmico. Porém, lembra que eu acabei de falar que a gente também pode fazer isso usando o calor latente? Então, essa é a equação que a gente vai usar utilizando o calor latente, ok? Aqui é o nosso calor latente, certo? Então, mesma coisa, massa, aqui vai estar massa, valor específico, variação de temperatura. E aqui, mais massa vezes calor latente do gelo, porque a gente não tem essa variação de temperatura do gelo. Então, a gente vai utilizar o calor latente dele. Então, massa da barra, aqui é a conta da barra, aqui é do gelo. Então, massa da barra, 300, calor específico 0,11, a temperatura final que a gente quer chegar é a 0 dessa barra e ela estava 80, que é inicial. A quantidade de grama, a massa do gelo, por isso que está em mg aqui, por causa que é do gelo,
e o calor latente do gelo igual a 0. Então, multiplicando toda essa parte aqui, vai ficar menos, por causa do negativo aqui, menos 2.640. Vem para cá positivo. E esse 80 que estava aqui junto com o M vem dividindo tudo. Então, a massa do gelo que vamos precisar para resfriar essa barra de metal, pode ser de ferro, não sei qual que é o metal. A gente vai precisar de 33 gramas de gelo para resfriar essa barra até 0 graus. Então, a resposta letra D, certo? Deu para enxergar aí? Então, agora vamos continuar nossas questões. Bom, dando continuidade, em uma banheira, a temperatura ideal da água para o banho é 30 graus Celsius. A banheira está inicialmente com 25 litros de água a 45 graus Celsius. Uma torneira que abastece a banheira com vazão de 10 litros por minuto. A água da torneira está a 18 graus Celsius. A troca de calor acontece apenas entre a água da torneira e a água da banheira. O tempo mínimo para que a água da banheira esteja boa para o banho em segundos e o valor da água da banheira em litros decorrido esse tempo são respectivamente. Então vamos lá, questão 25 na página 69. Mesma coisa que a gente está trabalhando aqui, equilíbrio térmico. Opa, aqui. Vocês não estão vendo. Perdão. Vocês estavam acompanhando aí na apostila, né? Finge que tá tudo certo, que eu não vou gravar de novo, não. Então... então, vamos lá. Então, mesma coisa. Aqui só vamos usar o que macete, né? Massa igual calor específico vezes variação de temperatura. Do equilíbrio térmico, quantidade de calor mais a quantidade de calor sempre vai ser igual a 0 quando ele atingir o equilíbrio térmico. Então, a massa da água que já estava na banheira era 25, o calor específico da água é 1, a sua temperatura inicial era de 30 e ele queria ir para 40. Mais a massa da banheira, que é a massa aqui de água que está entrando, que é o que a gente quer saber, vezes 1, vezes a variação de temperatura. A gente queria, a água está a 18, que a gente quer que vá para 30. Então, vai ficar 25 aqui vezes 15, e mais, aqui fazendo a conta, vai ficar 25 vezes 15, mais a massa, vezes aqui a diferença. Então, vai ficar, aí a gente vai separar os dois, né? Aqui 25 vezes 15, 375, é o 12 que está aqui, vem dividindo. Então, vai ficar 375 dividido por 12, 31,25 litros. Desses 31,25 litros, a gente pode dividir por 10, né? Porque a cada minuto vai ser 10 litros, então essa quantidade de litro vai ser despejada em 3 minutos e 15 segundos, que em segundos vai ser 187,5 segundos. E a quantidade de litros, né, de água vai ser o nosso 31,25 mais os 25 que já estavam na banheira, que fica 56,25. Então, a nossa letra C é a resposta correta. Ok? Agora a próxima. Tava gravando errado antes, mas agora estamos... faz parte. Então, vamos lá. 26. Um recipiente contém 1 kg de um líquido em equilíbrio térmico a uma temperatura de 30 graus Celsius. Despejam-se neste recipiente 2 kg desse mesmo líquido a uma temperatura de 50 graus Celsius. Quando o novo equilíbrio térmico é atingido, a temperatura final do sistema mais o recipiente é de 40 graus Celsius. Sabendo que o valor específico do líquido vale 4.000 joule por quilocaloria, por quilograma, quer dizer, vale 4.000 joule
por quilo grau Celsius. Pode-se concluir que a capacidade térmica do recipiente varia. Então, vamos fazer a nossa conta aqui. Agora, o que a gente vai usar é a equação da capacidade térmica, porque a gente não tem calor específico desse recipiente para a gente fazer Q mais Q mais Q usando apenas essa equação aqui. Então, a gente vai ter que apelar aqui para a equação do calor da capacidade térmica e a gente vai isolar esse Q aqui. Então, esse C vai ter que vir multiplicando aqui com a variação de temperatura. E vai ficar da seguinte forma: massa vezes calor específico vezes variação do tempo, mais massa vezes calor específico, mais vezes variação do tempo, mais o calor específico, capacidade térmica, que é justamente o que a gente quer encontrar, vezes a variação de temperatura, ok? Então, aqui eu não coloquei tudo separadinho, mas é bom que vocês identifiquem no texto qual que é cada coisa, que fica mais fácil de colocar aqui. Eu vou ir falando, vocês prestem atenção. A massa aqui, da primeiro momento da água, só essa primeira linha aqui, ela tinha 1 kg de água. Ali ele falou que o calor específico dele vale 4.000. E ele estava a 30 graus e ele quer que fique 40. Aí depois, na segunda quantidade de água, ele estava com 2 quilos de água. A gente sabe que o calor específico desse líquido é 4.000. Ele estava a 50 graus e ele queria que ficasse a 40. E agora é a capacidade térmica do nosso recipiente, né? Onde está sendo colocado esse líquido. Que também estava a 30 graus no início, né? No início de tudo. E ele quer que fique 40 graus também, que é onde eles se equilibram. Então, fazendo os cálculos aqui, só a parte matemática, aí que vai ficar, já tirei 1, aqui tirei dos parênteses, certo? Multiplicação basiquinha, aí, isso daqui vai ficar os 40.000 mais menos 80.000, que nessa parte que fica 40.000. Então, se atente aqui ao jogo de sinal. Mais a capacidade térmica vezes 10. Então, pra gente isolar, a gente vai ter que passar pra lá esse 40.000 e esse 10 que estava multiplicando o C vem pra cá dividindo. Então, nossa capacidade térmica desse recipiente vai ser 4.000 joules por grau Celsius. Então, letra A, ok? A última questão, mas não menos importante deste episódio, mais interessante que La Casa de Papel. Vai lá, 27, vamos ler o exercício primeiro. Medindo-se a temperatura de uma amostra de material sólido, a massa de massa igual a 200 gramas em função da quantidade de calor por ela absorvida. Encontra-se o seguinte diagrama. Então, aqui ele estava 20, foi para 80 e nesse percurso ele ganhou 1.200 calorias, certo? Aquecendo-se essa amostra até 100 graus Celsius, em seguida mergulhando-a em 500 gramas de água, de calor específico igual a 1 caloria por grama Celsius a 40 graus Celsius, podemos afirmar que a temperatura final de equilíbrio do sistema vale aproximadamente... Primeiro, o que vamos ter que fazer? O que poderemos definir? Vamos lá, eu gosto de deixar tudo bem especificadinho pra gente não se confundir. Vai lá e coloca o valor da massa, a quantidade de calor, as temperaturas. Porque eu me confundo muito aqui nas temperaturas, então coloca a temperatura aqui pra não esquecer. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que encontrar esse bendito calor específico. Então, como ele já deu aqui no diagrama a quantidade de calor que ele utilizou, então vamos achar o calor específico, tá? Então, o calor específico aqui desse material sólido, que não sabemos o que é, vai ser a quantidade de calor, ele deu ali no nosso diagrama, 1.200, a massa 200, calor específico é o que a gente quer saber, ele variou essa temperatura, ele estava 20 e foi para 80, tá? E aqui a gente só vai multiplica essas partes aqui
operação matemática, eu nem preciso muito falar sobre isso, vocês já estão cansados de fazer. Vai ficar igual o calor específico de 0,1 caloria por grau Celsius. Então, agora que vem o segundo passo. Agora que a gente vai fazer a conta, que é o equilíbrio térmico desses dois caras, tá? Da água e desse material misterioso, que o exercício não colocou. Então, vai ficar massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, mais massa vezes calor específico vezes variação da temperatura da água. Então, aqui primeiro o nosso material, que é 200 gramas, né? Vezes 1, que é o nosso calor específico que achamos. Temperatura final menos 100, tá meio feio de ver aí, mas é a temperatura final aqui. Eu juro que tá escrito temperatura final aqui. Mais a quantidade de gramas de água. Calor específico da água é 1. E aqui, a temperatura final que a gente quer encontrar, menos a temperatura que estava a água. Então, aqui, 200 vezes 0,1, 20. Aí, já fiz, aproveitei e fiz o chuveirinho. Vai ficar 20T. 20TF. Por que eu fiquei 20TT? Entendi. E aqui, 20 vezes 100, menos 2.000, mais, aí faz chuveirinho aqui, mesma coisa, 500 TF, daí 500 vezes 40, acho que é só 20, né, não, 20 mil, não é 20 mil? É 20 mil, né? Então, vamos lá, aí a gente tem que juntar o que é igual, 20 TF com 500 TF, 520 TF. Menos 2.000, menos 20.000, menos 22.000. Aí vamos isolar agora aqui o TF, né? Esse menos 22.000 vem pra cá, sinal positivo. E esse aqui vem pra cá dividindo, o TF vai ficar igual a 38 depois dessa divisão. Porém, contudo, entretanto, não temos essa opção aqui. Mas vamos colocar aqui F 38 graus Celsius. Belezinha? Qualquer dúvida, chama a prof aí no privado.